E aí, pessoal? Navegar por esses textos religiosos, às vezes, é um desafio, né? Ah, com certeza. Tanta interpretação diferente, figuras que a gente admira divergindo, normal foi confuso. É, muita coisa para assimilar. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa defesa, digamos, apaixonada da relevância do Antigo Testamento. Interessante. Tudo isso por causa de uns debates recentes sobre as ideias do teólogo Caio Fábio. Ah, entendi. E a coisa tá pegando fogo, viu? A gente vai se basear num vídeo que responde às declarações do Caio Fábio. Hum, E o cara que tá falando, Jefferson Noronha, ele não alivia, não. Ele está realmente preocupado com as implicações de questionar a validade do Antigo Testamento. sei, sei. Preparem-se para ouvir opiniões fortes, com direito até a umas alfinetadas bem-humoradas no meio do caminho. É, ele não economiza nas palavras. O argumento principal dele gira em torno do fato de que o próprio Jesus citava e se baseava no Antigo Testamento constantemente. E essa conexão é muito importante para quem acredita, né? Sem dúvida, se Jesus, como Deus, confiava no Antigo Testamento, a pergunta que fica é: será que a gente não deveria confiar também? Faz sentido. E o Noronha usa uns exemplos bem interessantes no vídeo, tipo quando Jesus cita o Antigo Testamento durante as tentações no deserto, Sim. ou quando ele menciona histórias como a de Adão e Eva, Sodoma e Gomorra. Moisés e a sarça ardente, está tudo lá. É, esses exemplos são a base para ele defender a autoridade do Antigo Testamento. Ah, E ele vai além, argumentando que ele é completamente preciso, até do ponto de vista científico. caramba, essa é forte. Me explica uma coisa. Essa ideia de inerrância, como é que você vê isso? Parece que diferentes grupos teológicos enxergam de jeitos bem distintos. Verdade. A inerrância é um conceito complexo, com várias interpretações. Tem quem acredite na precisão literal, palavra por palavra, da Bíblia, enquanto outros veem as coisas de forma mais simbólica ou metafórica. O Noronha, com certeza, se encaixa no grupo da interpretação literal. Entendi. E ele faz um paralelo que dá o que pensar. Se a gente não pode levar Gênesis ao pé da letra, como podemos confiar no novelo do Apocalipse, questionar um livro, e isso impactar a visão de outro, é interessante. O que você acha? Faz sentido para você? É um ponto estratégico para fazer a gente pensar criticamente sobre as nossas próprias ideias a respeito da confiabilidade da Bíblia. E o Noronha não tem medo de desafiar quem questiona o Antigo Testamento, principalmente Caio Fábio. Ele não está para brincadeira. E é interessante como ele coloca esse debate. Ele me pergunta várias vezes: quem sabe mais sobre o Antigo Testamento? Jesus ou os críticos modernos? Hum. É uma estratégia retórica que ele usa para colocar o ouvinte numa posição em que ele precisa escolher em quem confiar. Ele quer que você reflita sobre a sua própria posição. Com certeza faz a gente pensar. Mas, por Noronha, não se trata só de fé cega. Ele também aborda a questão do raciocínio circular, argumentando contra a ideia de que usar a Bíblia para provar a Bíblia é, por si só, um erro. É, aqui é onde a coisa fica interessante. Ele sugere que não se trata de acreditar cegamente na Bíblia. Ele diz que tudo começa analisando a divindade de Jesus, algo que ele acredita ter base histórica, e usando isso como fundamento para aceitar a autoridade do Antigo Testamento. Então não é só um ciclo vicioso, como alguns Não. críticos podem dizer. Exatamente. Ele acredita que existe uma progressão lógica que começa fora da própria Bíblia. Ele constrói o argumento passo a passo. E uma parte fundamental desse argumento envolve o Novo Testamento, certo? Sim, o Noronha enfatiza que o Novo Testamento se baseia no Antigo Testamento e o cumpre, sendo ambos livres de erros e inspirados por Deus. Basicamente, duas partes de um todo. Ele até menciona profecias do Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento. Acho que essa é uma ótima dica para quem quiser se aprofundar no assunto. Mas também não se trata de aceitar tudo sem questionar. O Noronha é, surpreendentemente, a favor do exame crítico. Isso é o que eu acho mais interessante no argumento dele. Ele incentiva os ouvintes a serem como os bereanos de Atos 17:11, que examinavam as escrituras cuidadosamente, mesmo quando o apóstolo estava ensinando. Ele defende o engajamento ativo com o texto. Ele não está dizendo, acreditem em tudo cegamente. É mais Não. como mergulhem, questionem, explorem e tirem suas próprias conclusões com base em informação. Exatamente. E acho que essa é uma mensagem valiosa mesmo a quem não concorda com as conclusões gerais dele. Ele promove pensamento crítico mesmo dentro de um contexto de fé. Ele não tem medo de dialogar com pontos de vista opostos, o que, convenhamos, é algo que faz falta hoje em dia. Com certeza. E acho que essa é a deixa perfeita para a segunda parte do nosso mergulho. A gente já viu bastante coisa, mas ainda tem muito a explorar. E aí, o que acham? Prontos para continuar? Fiquem ligados, a gente já volta. E aí, voltando para o nosso mergulho nas ideias do Jefferson Noronha sobre o Antigo Testamento. Sabe, é interessante como ele aborda essa questão. Ele parece misturar um profundo respeito pela tradição com uma paixão genuína em defender suas crenças. É quase como se ele sentisse um senso de urgência, sabe? Como se precisasse rebater as críticas modernas antes que elas corroam as bases da fé. Totalmente. E ele levanta um ponto que ecoa há séculos nas discussões teológicas, o papel da ciência.
O Noronha argumenta que o Antigo Testamento é cientificamente preciso. Essa afirmação costuma gerar bastante debate, né? Até mesmo entre aqueles que têm a Bíblia em alta conta. Afinal, a nossa compreensão científica do universo evoluiu muito desde que esses textos antigos foram escritos. Pois é, como conciliar essas perspectivas aparentemente tão diferentes? Ele sugere que a ciência, quando compreendida corretamente, acabará confirmando o relato bíblico. Para ele, não existe conflito inerente entre fé e razão. Ele deposita muita confiança nessa ideia de que esses dois campos, aparentemente distintos, se alinharão eventualmente. Sim. E é importante a gente reconhecer que nem todo mundo compartilha desse ponto de vista. Muitos teólogos e cientistas abordam a relação entre ciência e escritura de maneiras bem diferentes. Isso nos lembra que mesmo dentro de uma fé compartilhada, pode haver um espectro de interpretações, né? Com certeza. E aí que entra o pensamento crítico, né? O Noronha encoraja os ouvintes a examinarem as evidências, ponderarem os argumentos e, por fim, chegarem às suas próprias conclusões. Ele usa até o termo teólogos liberais para descrever aqueles que questionam as interpretações tradicionais do Antigo Testamento. Parece que ele vê isso como um caminho perigoso que pode levar as pessoas para longe dos princípios básicos da fé. Ele parece preocupado com a ideia de que questionar certos aspectos do Antigo Testamento pode desfazer toda a estrutura da crença, sabe? Como se fosse um efeito dominó. E ele desafia diretamente aqueles que defendem esses pontos de vista, principalmente o Caio Fábio, né? Sim. Ele vê a abordagem do Caio Fábio como algo que mina a autoridade das escrituras e sente a necessidade de contestar essas ideias. É fascinante como ele é apaixonado por defender essas interpretações tradicionais, né? Fica claro que isso não é só um exercício intelectual para ele, mas algo que está no cerne das suas crenças. E é essa paixão que torna essa discussão tão interessante, né? Ela nos força a lidar com questões fundamentais sobre fé, razão e como a gente interpreta textos antigos no mundo moderno. Ele não foge das perguntas difíceis, isso é fato. Ele até aborda a questão do raciocínio circular de frente. Os críticos costumam acusar aqueles que usam a Bíblia para provar a Bíblia de cometer uma falácia lógica. Como ele responde a isso? Com um argumento, digamos, inteligente. Ele basicamente inverte o jogo, sugerindo que o ponto de partida não é a fé cega na Bíblia, mas sim um exame da divindade de Jesus. Então, em vez de dizer, a Bíblia é verdadeira porque a Bíblia diz isso, ele está dizendo. Ele argumenta que, se aceitamos que Jesus é divino, e Jesus confirmou o Antigo Testamento, então temos uma base sólida para acreditar na sua autoridade. Ele está fundamentando o argumento numa figura histórica, cuja vida e ensinamentos são documentados fora da própria Bíblia. Exatamente. E a partir daí, ele constrói o argumento. Ele acredita que, se aceitamos as evidências históricas da divindade de Jesus, então é lógico que devemos confiar no julgamento dele quando se trata do Antigo Testamento. É uma abordagem mais sutil do que simplesmente aceitar a Bíblia ao pé da letra. Sem dúvida. Ele nos convida a um nível mais profundo de pensamento crítico, a examinar o contexto histórico e a considerar as implicações mais amplas das nossas crenças. E isso nos leva de volta àquela questão central. Quem tem a autoridade final quando se trata de interpretar esses textos antigos? Então a resposta do Noronha é clara: Jesus. Ele acredita que Jesus, como Deus encarnado, tem a chave para desvendar o verdadeiro significado do Antigo Testamento. Ele está basicamente dizendo que os críticos modernos, por mais bem intencionados que sejam, não podem ter uma compreensão mais profunda do que o próprio Jesus. Essa é a posição dele. E é uma posição forte, né? Ela nos força a nos perguntar em quem a gente realmente confia quando se trata de questões de fé. E essa, eu acho, a beleza desse mergulho, né? Não se trata simplesmente de aceitar ou rejeitar os pontos de vista do Noronha por completo, mas de lidar com as questões que ele levanta e se envolver num exame crítico e ponderado das nossas próprias crenças. Trata-se de incentivar um nível mais profundo de engajamento com esses textos antigos, reconhecendo que, mesmo dentro de uma fé compartilhada, pode haver uma diversidade de perspectivas. E, em última análise, trata-se de embarcar em nossas próprias jornadas pessoais de descoberta, buscando a verdade onde quer que ela nos leve. Falando em jornadas, a gente está prestes a embarcar na etapa final do nosso mergulho na perspectiva de Jefferson Noronha. Fiquem com a gente, porque a coisa vai ficar ainda mais interessante. De volta ao nosso mergulho. A defesa do Jefferson Noronha do Antigo Testamento, né? A gente se depara com uma intersecção fascinante de fé, história e análise crítica. É impressionante como ele mistura argumentos teológicos com evidências históricas, né? Tipo, ele não fica só citando as escrituras, ele constrói um argumento. Ele destaca a importância da arqueologia, da pesquisa histórica para corroborar a narrativa bíblica. Cita descobertas em lugares como Israel, Jerusalém, Jericó, Egito, Turquia, como provas. Tipo, olha, isso não é só um mito antigo, existem evidências reais.
Isso. Ele até destaca o trabalho de arqueólogos que aparentemente autenticaram a Bíblia como um documento histórico confiável. É um argumento poderoso para quem é cético, né? É como se ele fundamentasse a fé em evidências tangíveis. Sim. E isso nos leva a um aspecto crucial do argumento do Noronha, o conceito de uma visão de mundo falsa. Ele sugere que rejeitar a autoridade do Antigo Testamento leva a uma compreensão distorcida de Deus e da realidade. Ele meio que traça uma ligação direta entre a nossa interpretação das Escrituras e a nossa compreensão do divino. Ele acredita que uma visão de mundo falha pode levar a um Deus falso, um que não se alinha com Deus revelado na Bíblia. Então, para ele, não se trata apenas de um debate acadêmico, mas do próprio fundamento da nossa relação com Deus. Exato. E é aí que entra a crítica aos teólogos liberais, né? Ele vê a abordagem deles como algo que pode minar os princípios básicos da fé. E ele chega a fazer uma declaração, digamos, ousada. Eu respeito céticos e ateus, mas não me importo com as opiniões deles. Ele está traçando uma linha, né? Tipo, a importância da fé é inabalável. Ele assume uma posição firme. Ele acredita que a visão de mundo cristã enraizada na Bíblia é a explicação mais coerente da realidade e desafia quem discorda a apresentar uma alternativa melhor. É um desafio que reflete a convicção dele, na verdade, das crenças, né? Sim. E essa convicção o leva a defender uma abordagem específica em relação às Escrituras, o que ele chama de ser um cristão beriano. Ah, sim. Os bereanos de Atos 17.11 que examinavam as escrituras cuidadosamente, mesmo quando um apóstolo estava ensinando. Exato. Ele está incentivando uma abordagem crítica à fé que não se esquiva de questionamentos, de análises. Ele sugere que a gente deve aplicar esse mesmo nível de escrutínio aos ensinamentos de pregadores e teólogos modernos, né? Não acreditem na palavra de ninguém, nem da minha. Voltem à fonte, estudem as Escrituras, cheguem às suas próprias conclusões. Responsabilidade pessoal quando se trata de fé. Isso, e eu acho que essa é uma mensagem poderosa, mesmo para quem não concorda com ele. Uma abordagem mais engajada, reflexiva, que encoraja a gente a lutar com o texto, a lidar com as complexidades. E é isso que torna esse mergulho tão valioso, né? Não se trata de encontrar todas as respostas, mas de despertar a curiosidade, estimular o pensamento crítico, nos convidar a embarcar em nossas próprias jornadas. Trata-se de reconhecer a riqueza desses textos, o poder que eles têm, e de se envolver com eles de uma forma significativa. Para a gente finalizar, fica o seguinte. Quer concordem ou não com Noronha, a paixão dele pelo Antigo Testamento é inegável. Ele nos desafia a pensar sobre nossas crenças, a nos envolver com as Escrituras e a buscar a verdade. É isso aí. Continuem explorando, questionando e buscando. Essa é a essência de um mergulho profundo. Valeu por se juntarem a nós. Até a próxima e continue mergulhando.